Imaginem a situação de herdar uma fortuna bilionária. Mas não é uma herança comum, daquelas que simplesmente ficam rendendo no banco. Uhum, tem sempre uma pegadinha. Exatamente, tem uma condição extremamente peculiar, para não dizer bizarra mesmo. Todos os dias, à meia-noite em ponto, qualquer saldo dessa fortuna que não tenha sido utilizado em benefício de outras pessoas ou que não tenha sido investido em algo duradouro, simplesmente desaparece. Evapora pra sempre, né? Isso, evapora. No começo, é muito natural imaginar que o herdeiro gaste tudo com futilidades, afinal tem dinheiro novo entrando amanhã. A pessoa compra coisas passageiras, vive o momento, aproveita. Até porque parece infinito. Pois é, mas de repente a ficha cai. Essa pessoa olha ao redor e percebe que há pessoas passando necessidade profunda e, pior ainda, que ela própria não construiu absolutamente nada de valor real que permaneça. Nossa, todo aquele recurso absurdo estava, na verdade, escorrendo pelos dedos. É uma analogia fascinante que nos introduz perfeitamente à nossa imersão de hoje. Porque esse saldo diário que zera à meia-noite é uma metáfora brutal e exata para o nosso tempo. É uma imagem muito poderosa e, honestamente, um pouco aterrorizante quando a gente para refletir de verdade sobre ela. Nem me fale. Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises profundas. Hoje, temos um material muito denso na mesa. E muito instigante. O tempo é, de longe, o recurso mais democrático que existe na face da Terra. Não importa quem somos, todos recebemos as mesmas 24 horas. Mas é o recurso mais implacável também. Não dá para guardar um pouquinho do tempo de hoje numa poupança para gastar na semana que vem. O relógio não negocia, não tem jeito. E é por isso que hoje vamos mergulhar fundo nesse tema que mexe com absolutamente todos nós. O texto que baseia a nossa análise hoje foi escrito por Cícero da Conceição Nunes. Uhum. E é uma obra que se fundamenta fortemente nas meditações de uma autora clássica, a Ellen G. White. Exato. Principalmente em conceitos do livro Parábolas de Jesus. E o texto vem todo costurado com uma série de passagens bíblicas e visões proféticas. É legal a gente ressaltar logo de cara que a nossa missão aqui não é olhar para esse material como se ele fosse mais um manual moderno de produtividade. Não mesmo. Não estamos falando de dicas para otimizar a caixa de e-mail ou técnicas de gestão de tempo para executivos. O que temos em mãos é uma arquitetura de pensamento muito mais transcendental. A ideia é explorar a perspectiva do texto sobre o destino final da humanidade, a visão escatológica. É pegar cada segundo banal da nossa terça-feira e colocar sob a lente do aumento da eternidade, né? E vale aquele nosso aviso de sempre. O nosso papel aqui hoje é atuar como guias por essa arquitetura teológica. Com certeza. Nós não vamos tomar partido, nem endossar visões religiosas ou políticas específicas. A nossa missão é puramente traduzir e explorar os conceitos fascinantes desse texto de forma imparcial. Queremos que a nossa audiência consiga compreender a riqueza do argumento do autor, independentemente da bagagem de cada um. Até porque a discussão sobre o que fazemos com o nosso tempo é universal. É uma oportunidade incrível de olhar para a vida moderna através de um espelho muito antigo. Certo. Vamos desempacotar isso. O texto começa confrontando diretamente a nossa noção de estabilidade. Nós temos a tendência de planejar o futuro como se fôssemos donos dele. Mas a perspectiva apostólica que o autor traz é bem diferente, não é? A clareza ali é até cortante. A argumentação se ancora na visão do apóstolo Tiago lá no capítulo 4. A vida humana, segundo essa perspectiva, é definida como um vapor. Um vapor. É aquela neblina passageira da manhã. Pense em uma manhã bem fria de inverno. A neblina parece super densa, parece que dá para tocar, mas basta o sol bater por alguns minutos e ela simplesmente deixa de existir, sem deixar rastro nenhum. É uma imagem que esmaga qualquer arrogância que a gente possa ter sobre o amanhã. Exato. E o texto também resgata uma instrução famosa de Paulo aos Efésios, que fala sobre remir o tempo. E remir, nesse contexto teológico que o texto apresenta, tem um peso gigante. Não é só aproveitar o tempo, é resgatar, como se o tempo estivesse sendo mantido refém pela banalidade. E isso cria um contraste gigantesco com o mundo. Com o mundo moderno, sem dúvida. O nível de distração que temos hoje não tem precedentes na história. Nossa, exato. O entretenimento infinito nos streamings, a cultura do agora,
Os algoritmos das redes sociais, tudo funciona como uma cortina de fumaça. A gente age o tempo todo como se tivesse reservas infinitas de tempo, adiando o que importa para ficar rolando feed. E o que é fascinante na leitura do autor é a conclusão lógica disso. Se a cultura moderna exige essa distração, se o normal é buscar satisfação imediata e viver meio anestesiado, então escolher o caminho oposto se torna um ato radical. É quase uma rebelião. Totalmente. O argumento sugere que focar na temperança, na renúncia do próprio ego e buscar viver de acordo com caminhos divinos é, na verdade, um ato de extrema rebeldia contra o espírito da nossa época. Eu acho essa perspectiva fantástica. Viver com propósito eterno vira um novo punk rock. Num mundo obcecado pelo aplauso rápido, você decidir que vai focar na formação do seu caráter e não no status. É não se conformar com os padrões decadentes atuais. E essa resistência proposta pelo texto não é passiva. A urgência desse chamado aumenta muito quando entramos no próximo ponto. As vozes do Novo Testamento se unem aos profetas do Antigo Testamento, como Amós, Sofonias, Abacuque. Todos trazendo um alerta bem pesado. A mensagem unificada deles, segundo a fonte, é de que a história não é um círculo sem fim. Ela é uma linha reta e está caminhando velozmente em direção a um encontro definitivo. A um tribunal. E aí que entra um dos pilares centrais dessa teologia abordada, o conceito do juízo investigativo, muito presente nas meditações de Ellen G. White, que a fonte cita. Isso mesmo. E para quem não tem familiaridade com o termo, juízo divino geralmente evoca imagens de trovões e medo paralisante, né? Mas a forma como o texto costura isso com a gestão do tempo muda tudo. Exato, muda completamente. Porque não é um conceito para gerar pavor. Não, é um momento de prestação de contas. Voltando à sua analogia inicial da herança, é um momento em que o doador senta com a pessoa e pergunta o que ela fez com o saldo diário. É a pesagem da fidelidade nas pequenas oportunidades. Lendo essa parte, eu pensei numa coisa meio cômica, mas assustadora para nossa realidade. Imagina chegar nesse tribunal cósmico e a prova principal contra você ser o relatório de tempo de tela do celular. Nossa, pesado. O juiz olha e diz, poxa, você gastou 3 horas por dia discutindo com estranhos na internet e vendo vídeos aleatórios, enquanto tinha uma pessoa precisando de ajuda na sua rua. É uma metáfora muito forte para o desperdício que criamos para limpar a consciência. Há uma distinção fortíssima entre ação e doação no texto. Sim, o alerta sobre a terceirização da bondade. O texto é bem direto ao dizer que dar dinheiro para uma causa não substitui o serviço ativo. Não dá para simplesmente assinar um cheque e achar que está quite com a eternidade. A lógica do autor é que o tempo não pode ser esbanjado com prazeres egoístas porque ele não tem devolução. O tempo perdido jamais pode ser recuperado. Então, a única moeda válida para a eternidade, o único patrimônio real, é o caráter formado. E caráter não se compra com doações financeiras. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente estava caminhando por uma linha profundamente teológica e, de repente, no meio de tudo isso, o autor traz uma virada argumentativa fantástica. Ele puxa uma citação jurídica. Sim, uma citação puramente secular para validar a teologia. Ele invoca o Hans Kelsen, O grande jurista austríaco. O argumento do texto usa o célebre princípio do direito que diz, abre aspas, não há crime nem pena sem lei. Como exatamente o autor usa isso para justificar a necessidade do juízo divino? A síntese é muito inteligente. No mundo secular, no direito que nós conhecemos, não pode haver um julgamento legítimo se não existir uma norma prévia dizendo o que é certo e errado. Onde não tem lei, não tem quebra de lei, logo não tem julgamento. Faz todo sentido. Então, se a premissa profética afirma que Deus vai julgar o mundo pelo uso do tempo e pelas ações, obrigatoriamente tem que haver um padrão inalterável de conduta, uma lei pela qual a humanidade será avaliada. E qual é a norma divina segundo a fonte? A santa e eterna lei de Deus, os 10 mandamentos. Isso entra direto naquele debate clássico sobre a lei e a graça.
Tem muita gente que acha que a graça anula a lei, né? Que o perdão isenta na pessoa de seguir as regras divinas. Mas o texto aponta para o lado oposto. Exato, o texto defende uma união inseparável. A fonte afirma que a graça, separada da obediência à lei, se torna iniquidade. O autor até explora a palavra grega anomia, que significa literalmente ausência de lei, ou rejeição da lei. Viver sob a graça não é um passe livre para a anomia. Para ilustrar isso, o texto traz o exemplo de Caim e Abel. A oferta de Caim não foi rejeitada por falta de intenção ou porque ele era preguiçoso. Não, ele construiu o altar e levou os frutos do trabalho dele. Pois é, houve esforço, mas a fonte ressalta que a oferta foi rejeitada porque foi feita segundo a vontade do próprio Caim, do jeito dele, e não de acordo com a instrução de Deus. Fazer do meu jeito não serve num tribunal onde a lei é do outro. Se conectarmos isso com o panorama geral e levando para o lado da escatologia abordada no material, vemos que essa obediência irrestrita tem uma escala global. O texto nos leva à profecia de Daniel capítulo 2. A famosa estátua dos vários metais. Essa mesma. A estátua representa a sucessão de impérios mundiais e a lente do autor foca no quarto reino, o Reino de Ferro. Historicamente, a fonte identifica esse poder como Roma, tanto a Roma imperial quanto a Roma papal. E mantendo a nossa imparcialidade aqui, é importante listar os desvios que o texto aponta atribuídos a esse poder romano. A premissa sugere que eles promoveram desvios históricos das Escrituras. O autor cita exemplos bem específicos. Sim, primeiro, a veneração de imagens de santos mortos. O texto atrela isso a uma falsa doutrina da imortalidade da alma, usando o livro de Eclesiastes para afirmar que os mortos nada sabem. E o segundo ponto abordado é a substituição do sábado bíblico pelo domingo. E o significado prático de trazer toda essa carga profética para uma conversa sobre o uso do tempo é alertar quem lê. O autor traz isso para reforçar que a verdadeira vigilância exige uma fidelidade inabalável e literal à palavra. Recusando traduções humanas corrompidas, não é? Exato. O mundo não distrai a gente só com celulares e futilidades. Ele distrai com tradições e religiosidades que parecem corretas, mas que nos afastam da norma original. Para quem nos escuta e acompanhou todo esse raciocínio, acho legal a gente amarrar os pontos principais. Vimos o tempo como essa herança diária que evapora impiedosamente. Entendemos a visão do autor sobre a união inseparável entre a graça e a lei divina. E a necessidade urgente de viver intencionalmente hoje para formar um caráter apto para a eternidade. Se a gente trouxer essa reflexão para a vida diária, o recado da fonte é muito claro. Cada minuto que respiramos é uma concessão. É uma oportunidade. Sim. No meio desse mundo caótico, a gente tem a chance de focar no que transcende. É uma reflexão muito profunda. E para encerrar, eu guardei um elemento da fonte de propósito para o final. O texto menciona o desfecho da profecia de Daniel. A estátua não fica de pé para sempre. A visão descreve uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Sim, que simboliza a volta de Cristo. Isso. E essa pedra atinge a estátua e destrói todos os reinos e sistemas corruptos e mentirosos da terra que o autor tipifica como Egito e Babilônia. Tudo vira pó. Se, como afirma o texto, o tempo está correndo rapidamente em direção a esse impacto final, a grande pergunta que fica no ar para nossa reflexão silenciosa hoje é a seguinte. É a pergunta que não quer calar. As coisas nas quais estamos investindo, o nosso tempo precioso, as estruturas que estamos construindo com as nossas horas diárias, elas fazem parte do reino que vai durar para sempre ou serão esmagadas junto com o resto do sistema? Fica essa provocação para cada um de nós. Muito obrigado pela companhia em mais esta imersão profunda. Foi excelente. Um abraço para todos. Um excelente dia e até a nossa próxima análise.